nós vamos usar esse fio que chama Fênix. Ele é da Pura Fibra. Ele tem 640 tex, 155 metros. E ele é 77% viscose e 23% metalizado. Olha que fio lindo. A cor dele é o 2030, tá? E eu vou usar agulha de inox. Essa minha agulha de inox com um furo aqui atrás e gancho na frente equivale a essa agulha de crochê que é número 5. Se você não tiver essa agulha de inox, aqui no meu canal eu ensino você a adaptar essa agulha tradicional transformando em agulha para inox. Aqui eu peguei uma fitinha daquelas bem fininha, né? Que ela desliza bem, já dobrei o tamanho dela. E eu tô fazendo, peguei o cabo um pouco maior do que o comprimento da minha peça, para não perder o trabalho, tá? Então eu insiro ela dobradinha assim na minha agulha. Depois que eu fizer a argola, eu puxo o fio por dentro e eu selei. Como se trata de uma fitinha, eu já queimei ela aqui na ponta com isqueiro para ela não desfiar. Então, quando você for queimar, você queima com a base de baixo, a base da chama, nunca com a ponta, porque ela pode ficar preta. Olha, soldei e soldei, ela não desfia, ok? Então, vamos lá. Você vai começar fazendo correntes. Então, nós fazemos o nosso elo de correntes, né? Eu faço aqui, olha, o primeiro elinho, desta forma, que deu o suficiente para passar minha agulha dentro. E vamos fazer correntes. Não tem número certo de correntes, porque nós vamos fazer sob medida. Você vai fazer o número de correntes até a largura desejada da sua peça. Se você tem uma camiseta, uma blusa aí que você gosta, ou mesmo medindo no seu corpo, né? Então, você vai fazer o número de correntes. A medida é assim. Aqui está o corpo, né? Então, se você quiser até o quadril, você vai ter que medir daqui do quadril até aqui. Se você quiser mais para cima, você vai fazer essa medida. Você que vai decidir o comprimento da sua peça. Então, você medindo até a lateral aqui do seu corpo, você faz um pouquinho a mais só, para que ela não fique muito justa, a não ser que você queira uma peça justa, tá? Então, nós vamos trabalhar sob medida. No vai e volta, a parte da frente e depois a parte de trás. Eu vou ensinar como unir também de forma correta, para que não apareça aonde foi a união do nosso trabalho, tá? Voltando aqui, também se o seu seio ele for muito grande, volumoso, né? Então, você pode tirar a medida daqui, passando por cima do seu seio, até aqui com um pouco de folga também, que daí ela vai poder descer reta. É uma blusa super básica, mas que vai ficar muito bonita, tá? E rende pra caramba. Então, vamos lá. Eu cheguei aqui na minha largura desejada. Agora, eu vou subir aqui duas correntes. Por que eu subo duas correntes? Porque eu vou inserir a agulha 1, 2, 3. Na quarta corrente, bem no meio da corrente, eu insiro a agulha, laço o fio. Laço, passo por dentro da corrente e agora eu deixo na agulha. Estamos fazendo um ponto alongado. Venho no próximo espaço, insiro a agulha, laço o fio e alongo. Veja, ela vai ficando uma correntinha aqui embaixo. Novamente, insiro a agulha, laço o fio, fecho num ponto baixo, que seja, né? E subo na minha agulha. Vamos fazer isso até o final da nossa carreira. Conforme você vai fazendo o seu ponto, a agulha vai ficando cheia. Então, quando a agulha vai ficando cheia, os seus pontos eles vão caindo aqui no cabo. Este cabo substitui
a segunda agulha do tricô. Ou se fosse uma agulha circular, o cabo da agulha circular do tricô. Mas nós estamos fazendo em noque, ou seja, tricô com agulha de crochê, tá? Chegamos aqui na última corrente, laço o fio e levanto. Esse pontinho aqui, você ajusta ele, depois nós vamos arrematar. Agora, você vai girar o seu trabalho e vai terminar de passar o fio por dentro de todos os pontos. Só cuidado, esse fio aqui, passar por dentro aqui do trabalho, e daí o ponto pode escapar, ok? Você pode colocar, se você quiser, uma presilhinha, uma bolinha aqui nessa ponta, né, para segurar. Mas não é necessário. Então, eu voltei aqui no primeiro ponto. E como vocês estão vendo, vocês enxergam o cabo passando aqui dentro do trabalho. Então, sempre que vocês forem fazer um trabalho, vocês procurem usar esse cabo, essa fita, de cor diferente do trabalho que vocês estão fazendo. Para que vocês não se confundam de pegar o fio errado, tá bom? Então, eu cheguei aqui no último ponto, eu venho aqui nesse primeiro, agora que eu já virei o trabalho, laço o fio. Quando eu lacei o fio, eu faço assim, olha, passo por dentro e levanto o ponto. Venho nesse próximo ponto, laço o fio. Vejo que o ponto está na agulha. Laço o fio novamente, passo por dentro e deixo na agulha. Novamente, vamos para o próximo. Laço o fio, passo por dentro do ponto e deixo na agulha. E assim nós vamos fazer por todo o nosso trabalho. Todas as carreiras serão desta maneira. Chegamos no último ponto, veja o meu fio aqui embaixo. Agora, você pega e puxa esse fio que está na carreira de baixo, não nessa carreira que está da agulha, tá? Então, você vai puxando, veja ele como ele vai deslizando. Ó, vai passando por dentro. E agora, você gira, termina de passar o fio, né? Aqui nos pontos. Gira o trabalho. Veja que com essa fitinha, o seu trabalho não enrosca. Se você usar um cordão muito fino ou um cordão muito grosso, ou um outro tipo de cordão que não seja acetinado, ele pode enroscar no seu trabalho, tá? Então, agora nós vamos continuar a nossa carreira da mesma maneira até chegar na altura do seio, tá? Abaixo do seio. Se você estiver fazendo uma peça masculina, você vai continuar deste jeito, tá? Então, olha, fiz aqui, o último ponto está aqui. Deixa eu voltar com ele, esse fio aqui para trás, né? Ó, o último ponto está aqui, alongado. Insiro a agulha nele, laço o fio. Faço meu ponto e alongo. Vou no próximo, insiro a agulha, laço o fio, passo por dentro e alongo. E assim, nós vamos continuar todas as nossas carreiras, até debaixo do seio. E depois a parte de trás dela vai ser toda assim. Principalmente se for uma peça masculina, ela pode ser inteirinha assim, ok? Cheguei aqui nessa posição, abaixo do seio. Você pode colocar 2 ou 3 dedos aqui abaixo do seio, né? Então, daqui até a altura que você desejar, ou seja, você vai ver quantos centímetros você vai fazer, porque nós estamos trabalhando em centímetros, ok? Então, nós vamos medir assim. Quando eu terminar a parte do seio, eu vou medir para vocês verem a quantidade. Se vocês estiverem fazendo uma blusa masculina, então vocês vão continuar seguindo dessa maneira, sem fechar o ponto nesta parte aqui, ok? Para essa peça aqui, eu estou com 32 centímetros daqui de cima até a barra onde a gente fez. Então, agora nós vamos fazer dessa maneira.
Para que na parte do busto ele fique mais fechado, nós vamos fazer só cordão de tricô, executando com o ponto meia. Então, insiro a agulha no ponto, laço o fio e levanto. Insiro, laço o fio e levanto. Não faço mais nada, só desse jeito, até o final da carreira. E depois, na próxima e nas próximas outras carreiras, nós vamos continuar assim até o tamanho desejado do fechamento da frente da nossa peça, tá? Eu fiz aqui nessa parte mais fechada do ponto, que é só ponto meia sobre meia, né? Cordão de tricô, no caso, tenho 12 centímetros. O total aqui da minha peça, em comprimento, ela está com 45 centímetros, tá? Porque é uma peça bem grande, ou seja, é tipo uma batinha, GG, plus size, né? Agora, eu quero fazer um pouquinho de cava para depois eu subir a alça, tá? Então, como que eu vou medir esta cava? Eu vou medir por uma peça que eu tenho aqui. Se você estiver seguindo um gráfico, você tem que fazer as medidas que tiver no gráfico, tá? Mas se for uma peça para você, você faz livre. Vamos lá mostrar a medição. Aqui eu tenho uma camiseta minha, uma blusa, não é? Ela é estilo batinha. Vou subir aqui para vocês verem. A cava, ela está aqui, depois do outro lado, aqui. Aí, como que eu vou fazer? Eu vou deixar ela nessa posição aqui para vocês verem direitinho. Aqui é a metade dela. Vou pegar a minha peça, vou colocar em cima. Ela já está no comprimento. Então, aqui vai começar a minha cava, certo? Aqui ela está bem na cava. E na outra também. Eu dobro a metade da peça, assim, para saber se tá na altura certa. Então, vamos lá. Vou puxar ela. A minha cava está aqui. Eu vou ter que subir praticamente 3 dedos aqui ou 4 de cava. Depende da altura do decote que você quiser aqui na sua peça. Então, 4 dedos aqui de cava. Vamos ver 4 dedos meu como que dá. 4 dedos. Eu vou subir aqui praticamente 6 centímetros de diminuição, tá? Como que nós vamos fazer a diminuição? Então, aqui eu já vou colocar um marcador para me saber onde que eu começo a diminuição. Vou colocar aqui nesse último ponto, tá? Considerando que o ponto da diminuição é o ponto da carreira de cima. Então, como essa diminuição ela é mais acentuada aqui, o que que eu vou fazer? Porque depois da diminuição, automaticamente, aos pouquinhos, eu vou começar aqui. Eu vou, mais ou menos, medir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, veja. Para ela ficar aqui embaixo do braço, tá? Como que eu vou diminuir esses 6 pontos? Eu já levantei aqui o ponto, certo? Eu venho nesse primeiro ponto, laço o fio e passo por dentro. Vou no próximo, laço o fio e passo por dentro. Vou puxar aqui para vocês verem. Então, já tenho 2, com o primeiro aqui são 3. Então, é 4, é 5, 6 pontos, certo? Quer fazer mais cavado embaixo do braço? Vamos fazer mais um, 7. Então, ela ficou assim, dessa forma. Agora, eu vou continuar fazendo o meu trabalho e vou fazer uma diminuição aqui já na subida. Então, meu ponto, ele está aqui. Eu venho nesse próximo ponto e nesse outro ponto, tenho 2 pontos na agulha. Laço o fio e levanto. Olha, eu fiquei com 2 pontos. O ponto inicial e um que eu diminuí. Então, já vai dar uma diminuída aqui, uma arredondada aqui na cava. E assim, eu vou fazendo até antes de chegar o final dessa carreira, para mostrar para vocês como que é
que a gente vai diminuir a parte final do nosso trabalho aqui, desta carreira, tá? Aqui no início, nós tiramos 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subimos o ponto e depois nós tiramos mais 2, né? Então, 7 com esses 2 aqui transformou em 1, são 9 pontos, que é essa parte. Então, veja bem como que eu fiz. Eu peguei a minha camiseta, a minha blusa, certo? Coloquei ela aqui em cima de um caderno, de uma folha, risquei e aqui ficou o molde da minha cava. Só que nesse molde aqui, nessa posição, aqui vai ser o decote da blusa, tá? Então, eu vou ter que fazer subindo esse ponto até essa altura. Então, aqui nós tiramos os 7 pontos, depois nós fizemos 1 e diminuímos mais um ponto aqui. Então, esses 7 com mais 2 aqui são 9, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pega do outro lado esses pontos. Vou fazer até faltar 9 pontos. Então, é 2, 4, 6, 7. Aí, aquele pontinho que nós subimos e esses 2 aqui nós transformamos em 1. Então, eu vou ter que fazer minha carreira até aqui essa marcação. Deu para entender? A gente faz essa contagem inverso dessa contagem aqui, porque são 2 cavas, certo? Chegamos aqui na marcação, eu faço um ponto, né, da marcação. Eu vou tirar 2 pontos e subo um ponto, que é a diminuição desse lado, certo? Sobraram aqui 2, 4, 6 pontos. Esses 6 pontos aqui, com esse que eu subi, é o 7º. Se eu for arrematar ele como arrematei ali atrás, a gente vai ter que voltar, cortar o fio e voltar em ponto meia, ou ponto baixíssimo. Mas eu não quero isso, eu quero voltar daqui para trás. Se eu tirar o cabo, os pontos vão cair. Então, como que nós vamos fazer? A gente pega esse último ponto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos, sem pegar no cabo, tá? Ó, 7 pontos, eu vou deixar ele reservado no nosso alfinete, para quando a gente for encerrar totalmente o trabalho, a gente possa tirar ele. Agora, como eu já passei aqui por todo o trabalho, o meu fio, eu já posso tirar o fio de baixo. E na hora que eu for tirar esse fio de baixo, olha, vamos puxar para vocês verem. Fio de baixo saindo. Veja bem que esses últimos pontos, eles não precisam mais o fio de baixo, porque nós não vamos fazer mais eles. Foi o primeiro arremate, quando a gente veio da direita para a esquerda, certo? Agora, eu cheguei aqui nesse último ponto, onde está o alfinete, giro o meu trabalho. Vou deixar de fazer esses 7 pontos que estão aqui, são 6 mais 1 que nós subimos o ponto, vou deixar eles reservados aqui para arrematar depois. Então, agora o nosso trabalho está aqui. Vou tirar o meu marcador. E vamos fazer o seguinte. Esse primeiro ponto, a gente levanta ele normalmente. Igual a gente fez quando a gente veio para cá. Agora, eu pego 2 pontos, vou fazer mais uma diminuição. Laço o fio e tiro. E vou novamente fazendo ponto sobre ponto. O que que vai ocorrer aqui nessa carreira? Mais uma diminuição. Só que por estar o alfinete aqui, não aparece tanto o efeito. Vai aparecer depois que a gente arrematar essa parte, tá? Então, agora, você vai fazendo ponto sobre ponto, até faltarem 3 pontos para chegar aqui. Quando tiver faltando esses 3 pontos para chegar aqui,
eu vou mostrar para vocês a próxima diminuição. Nós vamos fazer diminuição de 1 em 1 aqui nessa cava até a altura desejada. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você ir até o meu blog e você vai ter esse gráfico para você baixar, dar um print ou imprimir, tá bom? Chegamos aqui, faltando os 3 pontos, como havia dito. Insiro a agulha, pego 2 pontos, laço o fio e levanto. Transformei num ponto só. E agora eu pego um ponto aqui e levanto. Mais uma diminuição feita. Giro o trabalho. Vamos subir este ponto. E agora pegamos 2 pontos, laço o fio e levanto. Eu gerei mais uma diminuição. Vamos até o final da carreira e quando faltarem 3 pontos para o final da carreira, nós vamos repetir aquela diminuição que nós fizemos. Ou seja, vamos pegar esses 2 pontos juntos e depois esse ponto. E depois na volta a diminuição como estou fazendo aqui. Você vai seguir essa diminuição de acordo com o gráfico, de acordo com o desenho que você colocou aqui no seu caderno. Então, veja bem, colocando ele reto, olha, ele está acompanhando aqui as diminuições. Até chegarmos a esta fase aqui onde paro de diminuir, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Cheguei aqui na altura desejada da minha cava, veja bem. Agora, eu vou fazer a alça. Então, por exemplo, eu vou querer aqui mais ou menos uns 3 dedos, ou seja, 6 centímetros. Se você quiser mais fina, você faz mais fina, tá? De acordo com os pontos. Então, para eu ter o meu tamanho desejado, vou fazer o seguinte. Vou vir com esse fio para trás, não é? Como sempre. Eu faço um ponto. 2, 3, 4. Você vai ver no tamanho que você quer a sua alça. 5, 6, 7, olha. Vou fazer mais, porque eu quero mais grossinha. 8, deixa eu ver, mais um pouquinho. 9, uma alça larga, né? Olha, 9 pontos. 3, 6, 9. Então, você mede quantos centímetros você quer. Vamos ver quanto que deu aqui. Ah, deu 5, tá? Então, agora nós vamos ter que passar esse fio aqui por dentro, certo? Para segurar esses pontos. E esses outros pontos aqui, nós vamos ter que prender ele também, porque senão eles vão escapar. Então, como que a gente vai fazer? Deixa eu puxar esse fio aqui. O meu fio está bem nessa posição. Eu vou tirar esse fio aqui da agulha, assim, olha. Como esse ponto aqui é maior, então, ó, puxei o fio. Eu vou precisar de um fio curto só para fazer essa alça, certo? Então, puxei o fio, a outra parte do fio está aqui. Eu venho aqui bem no meio. Vou cortar o fio, olha, ele fica na agulha, não tire daqui, tá? Esse fio de baixo, eu vou prender com esse outro fio, com essa outra ponta, para segurar a minha peça. Então, olha, minha peça está presa aqui. Vou fazer a alça até o tamanho desejado e depois nós vamos arrematar esses pontos e começar a fazer a outra alça, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como faz isso. E continuo fazendo os meus pontos. Eu posso continuar nesse ponto, assim, tricô que nós estamos fazendo, ou fazer aquele ponto que nós fizemos anteriormente, que é o ponto alongado, que foi feito aqui nesta parte. Eu vou fazer esse mesmo ponto para dar sequência na parte aqui de cima do busto, tá? Então, olha, 3, 6, 7, 8, 9, passo por dentro e tiro esse fio debaixo da alça.
Giro o trabalho e continuamos fazendo a nossa alça até a altura desejada. Ou seja, a minha vai ser bem, eu comecei ela aqui, eu vou fazer aqui em centímetros de alça, até aqui em cima, que é onde é a abertura, né, da minha peça. Então, eu vou fazer aqui, olha, 10 centímetros só, tá bom? Então, vamos continuar fazendo assim, a sequência agora só da alça. Já fiz o tamanho desejado da minha alça, né? Pelo tamanho da cava. Agora, nós vamos fazer a carreira de acabamento da alça para fazermos o arremate no decote e fazermos a outra alça. Então, nós pegamos esse último ponto, levantamos, venho com a agulha nesse próximo ponto, laço o fio, passo por dentro do ponto e por dentro do que está na agulha. Olha, ponto na agulha. Insiro no próximo ponto, laço o fio, passo por dentro e por esse. Não aperte muito esse ponto para que ela não fique repuxada em cima a sua peça, tá? Faça seu ponto de acordo com o que você está fazendo. Veja que eu tiro tudo de uma vez só. Laço o fio no último. Minha alça está arrematada. Faço uma corrente e levanto. Vou cortar meu fio aqui e vou deixar aqui para depois nós arrematarmos. Então, veja bem, uma alça pronta. O fio está aqui ainda, porque agora nós temos que voltar fazendo essa outra parte do decote e começarmos a outra alça. Então, vou tirar o fio aqui, vou desprender ele, mas você tem que tomar cuidado para que ele não escape ainda. Esse fio meu vai ser suficiente para arrematar o decote. Então, o primeiro ponto do decote é este. Vamos pegar o fio que nós estamos trabalhando. Pegamos o fio novo. Eu pego esse último ponto que eu fiz, passo aqui por dentro. Vamos passar assim, olha, por dentro desse e por dentro do primeiro, tá? Passo o fio por dentro do último ponto e do primeiro. Agora, eu vou dar um nozinho. E depois nós vamos arrematar, tá bom? Então, agora pegando esses dois pontos que nós pusemos juntos, que é o da alça e do corpo. Eu venho com a agulha nesse próximo ponto, laço o fio e puxo. Vamos arrematar igual nós fizemos com a alça, olha. Venho e puxo. Venho e tiro. Vamos arrematando até a gente chegar antes de começarmos a próxima alça, porque o ponto está aqui. Se eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos para essa alça, eu vou ter que deixar aqui 9 pontos sem fazer. 2, 4, 6, 8, 9. Se quiser deixar um marcador, você pode, para você saber aonde é que você vai parar. Então, contando com o marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a mesma quantia de pontos que nós fizemos para essa alça, ok? Então, vamos lá. Vamos arrematando até chegar ali perto do marcador. Chegamos aqui na marcação, então, eu já peguei essa parte aqui. Eu já fiz o acabamento, né? Já prendi todos os fios. Então, nessa parte aqui que é a nossa alça. Então, eu vou vir com o meu ponto até esse primeiro ponto que está a marcação, laço o fio e levanto. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Agora sim, eu já posso tirar esse fio aqui de baixo, porque eu já prendi todo o meu decote. Olha só. Essa parte aqui que fica esse furinho aqui, depois nós vamos arrumar ela para ficar bonitinho e não ficar esse espaço aqui, tá bom? Porque só foi a união. Agora, nós vamos fazer o número de carreiras
igual nós fizemos aqui para que as duas alças fiquem iguais. Então, é só ir pelo direito, girar o trabalho e voltar fazendo os seus pontos. Você faz o mesmo número de carreiras e o mesmo número de centímetros que você fez na outra alça, para que não fique torta, não fique caindo uma mais que a outra, tá bom? Vamos continuar, então, até o final e arrematar como nós arrematamos essa daqui. A maneira é o mesmo. Agora que as duas alças estão feitas, nós temos que arrematar esse canto que está segurando com o alfinete. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, vou passar a agulha por dentro dos pontos. Posso tirar o alfinete que eu passei a agulha, tá? Agora, já segurei os pontos. Então, está dessa forma. Passo o fio por dentro, certo? E agora, nós vamos arrematar. Então, para arrematar este canto, você vai pegar o seu fio, venho com ele dobrado, bem aqui, olha, na saída da alça, bem nesse ponto aqui, olha, para não ficar buraquinho, tá? Mas mesmo que fique, não tem problema, porque depois nós vamos arrumar isso daí. Olha, passo o fio dobrado por dentro. Agora, esse fio menor aqui, eu já passo por dentro da corrente. E vou pegar esse outro fio maior, né? Pra gente já ir arrematando. Então, olha, faço uma corrente. Esse fio menor, nós vamos depois também embutir ele, né? Arrematar ele. Então, levantei o fio, venho no primeiro ponto, passo por dentro do ponto e por dentro da corrente. Venho no próximo e passo. Do mesmo jeito que a gente arrematou as outras partes, né? A alça e outra lateral. Aí, cheguei aqui no último ponto, faço uma corrente, levanto. E agora, nós cortamos esse fio. E depois vamos arrematar tudo. Olha, tiro o fio de dentro, porque ele já está preso. E a nossa parte da frente, a armação, só a armação, está pronta. Agora, nós vamos fazer a parte de trás da nossa peça. A parte de trás, você vai repetir tudo o que você fez na parte da frente, mas apenas com este ponto. Você não vai fazer esse ponto mais fechado, porque esse ponto mais fechado fica na área do busto, tá? Para não ficar muito decotado, muito aberto o busto, né? Então, fica mais discretinho um pouco. Então, a parte de trás, você vai fazer tudo que você fez aqui na frente. Você vai fazer as diminuição também. Aqui, do mesmo jeito que nós fizemos. E vai subir a alça, da mesma altura, tá bom? Então, chegamos aqui, eu fiz a parte da frente e a de trás, do mesmo tamanho, não é? A da frente tem essa parte que foi o ponto mais fechado, e a de trás é o ponto por inteiro, assim, o ponto duplo, né? Ponto alongado. Então, agora, nós vamos fechar o ombro. Eu deixei um pedaço de fio aqui sobrando. Vou passar o fio por dentro de uma agulha dessas de fundo grande, né? Ela é com a ponta mais arredondada para não desfiar o tecido. E nós vamos unir agora as duas alças. Para que apareça direitinho, eu vou colocar um fundo branco aqui para vocês verem. Este papel aqui que eu tô colocando é só para vocês verem como que faz, para ficar mais claro, né? Por ser uma peça escura. Então, nós temos a corrente aqui que nós fizemos o acabamento da peça. E essa outra corrente desse lado. Vou pegar o fio que está para cima e vou passar nesse primeiro ponto que está aqui desse lado de baixo, olha. Bem assim. Só passar o fio. Passei o fio. Agora, nós vamos pegar deste modo essa última alcinha que está aparecendo aqui. Olha, tem a última alcinha que está aparecendo, certo? Olha a alcinha aqui aparecendo. E essa outra alcinha que está aparecendo aqui.
Olha, passo a agulha aqui, põe dentro da argolinha de lá, volto com a agulha, põe dentro da argola do lado de cá. Novamente, um fio só, tá? Não faz fio duplo para não ficar muito grosso. Venho, vou tirar o papel agora, só para vocês verem assim no meu dedo. Olha, acho que vai ficar mais fácil até. Venho com a agulha nessa última argola de cá e pego a última argola do lado de lá. Laço o fio e puxo. Pego a de cá e pego a de lá. Uma a uma sem pular, tá? Vamos ajustando o fio, mas não aperte muito, né? Para que ele não repuxe. Vamos continuar. A última argola, que é essa daqui, vou pegar com a última argola deste lado de cá, que é essa daqui, para ficar canto com canto. E vou fechar. Depois que eu fechar, eu ajusto bem assim. Veja que você não vê aonde ela foi unida. Olha, eu vou puxar bem o fio assim, olha. Puxo assim ele, para não ficar muito solto. Então, o ponto, ele continuou o mesmo ponto. Vocês não vão perceber aonde foi feito a união. Agora, eu pego o último ponto daqui, o desse lado, passo a agulha por dentro, passo por dentro dessa argolinha e fecho. E agora, vou passar a agulha por dentro de alguns pontos, porque aqui nessa lateral, nessa alça, nós ainda vamos fazer o acabamento das alças, se vocês desejarem, tá? Senão, vocês podem deixar assim mesmo, que ele fica bonito assim. Então, veja como que ficou a alça aqui, na lateral emendada. O acabamento da alça é assim, ele não enrola. Então, se vocês não quiserem fazer bico, acabamento, vocês não precisam. Veja aqui, olha, como que ela fica, não enrola, tá? E depois que eu passei aqui o fio, eu vou cortar. Vamos fazer na outra alça igual, pregando ela. E depois nós vamos unir esta lateral aqui. Eu vou começar a unir para vocês verem como que é e fazer o acabamento da minha peça. Alças costuradas. Agora vamos para a lateral. Você vai pegar, dobrar. Nós não temos avesso nem direito porque nós fizemos o ponto de ida e volta, ou seja, em cordão. Então, você vem no primeiro ponto que você arrematou aqui em cima, desse jeito, olha, levanta ele e passa o seu fio. Quando eu passo o meu fio aqui, eu vou fazer um pequeno nó nele e depois eu arremato essa ponta, para que ele não escape, tá? Olha, fiz um pequeno nó. Agora, o ponto está aqui, certo? Eu vou vir para este outro lado, no primeiro ponto, veja bem, aqui, esses pontos das laterais, esses cantinhos aqui das laterais, é que nós vamos usar. Nós não vamos pegar neste ponto, nós vamos pegar onde tem o nozinho, sempre onde tem o nozinho, tá bom? Então, venho no primeiro ponto e pego o primeiro ponto, olha, o nozinho deste lado. Insiro a agulha e passo pra cá. Encostei. Agora, nós fazemos ele dobrado. Como eu estou pro lado de lá, eu venho pro lado de cá, pego aqui, olha, onde está o nozinho e passo o fio para o lado de cá. Vou para o lado de lá e pego onde está o nozinho. Olha o nozinho aqui. Insiro a agulha. E volto. Venho para o lado de cá e pego este ponto aqui no final. E agora para o lado de lá. Nós vamos fazer isso por toda a peça. Não vamos pular carreiras,
Vamos fazer todas as carreiras, porque se você pular carreira, vai aparecer, vai ficar um buraco. E daí vai aparecer certinho onde está a emenda. E fazendo dessa forma, não vai aparecer onde está a união do nosso trabalho. Então, faça com leveza, olha, bem caprichado, porque depois que você fez toda uma peça, se você fizer um acabamento mal feito, ele vai estragar toda a peça que você fez. Porque o que vai mais aparecer é o acabamento e não a peça que você fez. Então, veja que eu venho aqui, nesse próximo ponto de cá, insiro a agulha bem aqui no nozinho e puxo. E vou para o lado de lá, no outro nozinho. Sempre dessa forma. Então, veja. Olha como que ele vai ficando. Ele vai unindo. Nem parece que tem costura, certo? Vamos, então, ao acabamento. Aqui eu tenho uma agulha. Ela é tamanho 2, tá? É uma agulha que ela pega bem o fio. Então, eu insiro a agulha em qualquer ponto aqui. Estou na parte da frente da minha peça. Pego meu fio e puxo. Agora, nós vamos trabalhar com apenas um fio, tá? Então, eu faço uma argola, uma corrente para selar. Vou vir aqui no próximo ponto, laço o fio, levanto e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, laço o fio, levanto e faço um ponto baixo. Vou conduzindo esse fio menor aqui para já ir arrematando, tá? Cachorro do vizinho não para de chorar, tadinho. Olha, um ponto baixo em cada ponto de base aqui, olha. Tá? Nós vamos fazer esse ponto baixo, dando a volta toda na nossa alça, girando, chegando até o decote da parte traseira, subindo, voltando para a alça e terminando aqui. Dei a volta toda, né? Cheguei aqui nesse último ponto, levanto, corto, e agora venho no primeiro ponto que eu fiz, coloco a agulha aqui, olha, por detrás do ponto, laço o fio, puxo para trás, e agora venho nessa primeira corrente aqui, é o último ponto que eu fiz, insiro a agulha no meio da corrente de trás para frente, laço o fio e puxo para trás. Tá vendo que formou uma argola aqui, uma correntinha? Não sei se vai dar para vocês enxergarem direito, olha. Bem aqui formou uma argola grande. Puxo, ela se fecha e o ponto uniu, ficou todos os pontos iguais, sem escadinha. Venho agora por dentro aqui de algum ponto, a parte menor da agulha, puxo o fio e vou embutindo esse ponto dentro dos demais pontos. Embute bem, porque como essa peça não tem direito nem avesso, porque não tem marcação nenhuma, se vocês por acaso vestir ela pelo avesso, ninguém vai ver ponto nenhum arrematado, tá? Porque acontece, né? Corto o fio aqui. E agora, vocês podem colar ou fazer dessa maneira, que ele também solda. Olha lá, queimei a ponta e dobro o fio aqui. Ele já sumiu aqui no meio do trabalho. Pode lavar que ele não escapa. Então, veja que ele fica assim de um lado e ele fica assim do outro, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Então, nosso decote ficou assim, o decote de trás está aqui, olha. Decote de trás, da frente. Agora, nós vamos para as mangas. As mangas, as cavas, né? Nós vamos fazer o mesmo procedimento.
Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por estarem aqui até o momento. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!